Olá, eu sou André Miceli e esse é um podcast especial do MIT Technology Review Brasil. Hoje temos um cross aqui. Estou com os meus amigos Hudson Mendonça, que é vice-presidente executivo de energia e sustentabilidade aqui da MIT Technology Review, e o Rafa Coimbra, editor executivo da TR. Aí a gente misturou os podcasts. Podcast de energia e o nosso podcast regular, aquele mais antigo, integrantes de todo mundo. Fizemos um mexidinho, estamos aqui para falar de Energy Summit e de MTech. Como esses eventos e as conferências vão tratar o assunto da transição energética e da sustentabilidade, quais são os focos, as discussões e o que a gente espera extrair dessa história toda. Vamos começar, sejam muito bem-vindos, meus amigos Rafa e Hudson. Vou começar perguntando para o Rafa sobre o MTech. Primeira vez que a gente vai fazer, Rafa, um MTech setorial. O MTech acontece nos Estados Unidos há bastante tempo, mais de 20 anos. Lá, a gente tem basicamente dois tipos de MTech anual. O MTech Digital, para falar das tecnologias digitais para as corporações, e o MTech, aquele maior, de todas as tecnologias emergentes, enfim, aquilo que a gente já está acostumado, que acaba sendo uma espécie de trendsetter. Muitos executivos relevantes vão lá para beber na fonte daquilo que o MIT está setando como as principais tendências tecnológicas. Esse ano, a MIT Technology Review está fazendo um MTech em Londres, já fez um em Atenas e agora vai fazer no Rio, no dia 17 de junho, MTech Energy. E eu quero te perguntar, que história é essa, Rafael Coimbra? História com muita expectativa, né, André? A gente que já acompanhou alguns desses eventos, que a gente observa é que o MTech é algo muito mais de experiência, algo exclusivo, em que você está ali em contato com quem está fazendo acontecer. A gente ouve muito falar das tecnologias, o que tem na ponta, o que está ali na crista da onda, mas quem está executando isso? Quem são as pessoas? Pode ser ali alguém de C-Level, alguém que está na empresa e coordenando uma área de transformação digital com alguma tecnologia. Pode ser algum instituto de pesquisa que esteja atrelado também a alguma empresa. É isso que o MTech traz. E esse ponto que você trouxe é importante porque é inédito, é global, é uma iniciativa global. Vai ter agora um de inteligência artificial, muita gente falando de inteligência artificial, mas a gente vai falar de energia. É a primeira vez no mundo que a gente vai falar especificamente de energia. Então, eu acho muito importante que as pessoas entendam que é uma relação, é um evento em que você tem conteúdo, mas eu acho que mais do que o conteúdo é a experiência. É você estar ali frente a frente com quem está fazendo acontecer. Então, para pegar aqui no caso da inteligência artificial, todo mundo falando de inteligência artificial. Como é que a gente aplica isso para melhorar o consumo de energia? Quem está fazendo isso ou de que forma eu posso aplicar isso na minha empresa, na minha instituição? Isso é o MTech e vai acontecer aqui no Brasil. Tem um ponto que você colocou que eu acho importante a gente destacar. O MTech Energy faz com que o público natural da conferência seja o público das empresas de energia. O MTech é, tradicionalmente, um conteúdo que atrai o C-Level da área de TI, CTO, CIO, CISO, uma galera que vai discutir as diversas perspectivas atreladas à área de tecnologia. E ali, quando a gente fala de energia, a gente vai pensar nos distribuidores, nas empresas que prospectam energia de alguma fonte de energia, nas empresas que fornecem para a cadeia. Mas esse ponto que você trouxe é importante, porque isso vai pautar uma boa parte das discussões. Consumo de energia tá na pauta, ou vai estar na pauta de todo CIO. A empresa, ela vai emitir mais carbono se estiver desperdiçando energia, armazenando dados que não são necessários. Então, o juízo de valor e a gestão do ciclo de vida da informação, todo o processo Information Lifecycle Management, quando a informação nasce, quando ela morre, quando ela é recuperada, porque isso também representa processamento e, naturalmente, emissão de carbono, isso vai estar na agenda do CIO. A NVIDIA vai e lança um chip que promete ser o chip que aumenta a performance da inteligência artificial. Numa situação hipotética de budget infinito, vale a pena colocar isso na empresa inteira? Não sei. Como você enxerga essas outras pautas sendo tratadas no MTech? É interessante, André, porque eu acho que o que está acontecendo com a energia
é algo muito parecido com o que a gente viu nos últimos anos em relação às áreas de tecnologia. Então você tinha lá no passado, no modelo já defasado, o pessoal de TI, que ficava isolado numa salinha e discutia e no máximo pensava no que fazia, passava a bola para um CEO da vida e tomava essa decisão. O que a gente vê cada vez mais que, tanto do ponto de quem está gerando problema, vamos chamar assim, né? Você tem várias áreas numa empresa. Quem está produzindo desperdício de energia? Quem está gerando lixo eletrônico? Quem não está sabendo fazer um processo eficiente e está ali gerando pegada de carbono? Há hoje uma difusão, tanto de quem está produzindo o problema, portanto, como também eu acho que da execução. Então eu acho muito interessante que a gente abra essa discussão. Claro, tem um foco ali, no fim das contas alguém vai ter que bater o martelo para tomar uma decisão, mas é muito importante que a gente abra essa discussão para outras áreas e que as pessoas, qualquer colaborador da empresa entenda, olha, eu tenho aqui uma responsabilidade e eu posso também trazer uma ideia. Às vezes eu estou em contato direto com um fornecedor, com um consumidor e, será que não dá para a gente melhorar esse processo? Será que se eu entregar de uma forma diferente ou se eu usar uma tecnologia que eu ouvi falar, eu não melhoro a eficiência da minha empresa? Essa discussão ela é fundamental. Eu acho que está na hora da gente quebrar esses silos, como a gente fez com a tecnologia, misturar com a energia, e tecnologia e energia vão estar cada vez mais também andando em conjunto. Hudson, você foi o primeiro cara que falou para mim, fez essa comparação com o que aconteceu na área de tecnologia. Quero te pedir para elaborar essa história. Conta um pouco daquilo que motivou o Energy Summit enquanto evento, enquanto proposta de valor. Eu quero saber, já vou te perguntar como você vai garantir que o Energy Summit não é só mais um summit. Eu falei do seu papel na MIT Technology Review, você é o CEO do Energy Summit, então além da MIT Technology Review como alguém responsável pelo conteúdo de energia e sustentabilidade no Energy Summit, você tem um papel que é ainda mais relevante. E eu quero te perguntar isso também. Mas antes dessa resposta, eu quero te pedir para elaborar essa tese que o Rafa fez, com a qual eu estou absolutamente de acordo. Sabe que quando você fala do departamento de TI isolado, eu sou de TI de formação. Na primeira empresa que eu trabalhei, a primeira grande empresa que eu trabalhei, a galera da TI ficava num aquáriozão assim, e tinha um papelzinho que o nosso chefe botava que era não alimente os programadores. Era tipo um zoológico, sabe? Enfim, e aí aos pouquinhos essa integração realmente foi acontecendo. Mas vamos lá, a tese da comparação com TI e como você vai garantir que o Energy Summit não seja só mais um summit. Legal, André. Você gostou da comparação dos programadores, né? Não alimente, a gente fala brincando. Antigamente a moda era o surfwear, agora é o geekware, né? É verdade. Realmente os nerds, os geeks, né, se tornaram pessoas muito importantes, conhecidas no mundo inteiro, né? Hoje as big techs lideram tudo isso, mas a gente vê que no futuro talvez a energia recupere seu posto de liderança aí como um dos setores mais importantes do mundo, né? No início, né, no final da década de 90, a comparação que a gente gosta de fazer sempre dos setores, você tinha um consenso que o futuro era tal da internet, né? Só lembrando aí, a Amazon fundada em 94, Facebook em 2003, Google em 98, esse período de 10 anos, várias das big techs surgiram, né? O que chama do boom da internet. Você tinha um consenso da direção, que a tal da internet ia mudar tudo, mas você tinha uma série de teses muito diferentes, né? Inclusive a tese predominante na época, as grandes big techs da época foram as que sumiram, né? Yahoo, American Online, os portais de conteúdo, né? Não foram as teses que ganharam, foram as teses alternativas, né? As redes sociais, os buscadores, a tese de que quem achar o conteúdo vai ser mais importante do que quem produz, que é diferente das mídias tradicionais, como rádio, TV, jornal. Então a internet, de fato, mudou tudo, a gente vê isso 30 anos depois. O que a gente vive na área de energia é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente tem os 4 Ds da transição energética, que é descarbonização, tornar, né, a geração de energia, a transmissão de energia menos carbono intensiva, a digitalização, que eu acho que o Coimbra mencionou muito bem aqui do que está acontecendo com o setor, a descentralização e o 4 D, a democratização, ou seja, tornar isso acessível para todo mundo, né? O painel solar não pode ser um artigo de luxo de pessoas que realmente têm uma condição financeira muito, muito importante. Então, essas 4 Ds, esses 4 Ds, eles são consenso. As empresas de óleo e gás concordando, as empresas de energia elétrica concordando, química, financeiro, setor financeiro, todo mundo concordando.
O que hoje não tem um consenso, e é o que a gente vai discutir no Energy Summit, é quais teses serão mais promissoras, né? O que vai ser o portal de conteúdo, que vai ser a tese que as pessoas estão apostando hoje, daqui a 20 anos, 30 anos, não vão ser mais a fronteira, e o que vai ser o Google, o Facebook, as redes sociais que vão fazer essa transformação. Então, o Energy Summit, né, ele se posiciona, acho que a primeira parte da resposta de por que não é só mais um summit, ele é um dos únicos eventos que se dispõe a discutir todas as teses, né? Então, a gente não vai discutir só óleo e gás, a gente não vai discutir só eólica, só hidrogênio, só captura de carbono. A gente vai ser uma arena onde todas essas teses vão ser discutidas e a gente vai gerar, né, um relatório no final do evento que vai tentar responder, em parte, né, gerar alguns direcionamentos da seguinte pergunta de pesquisa: quais os caminhos mais promissores para o futuro da energia nos próximos 10 anos? Então, acho que o ponto de partida do Energy Summit é uma pergunta de pesquisa elaborada em conjunto com o MIT de como é que a gente vai navegar nesses próximos 20, 30 anos nesse setor que já foi, naquela época, quando começou a revolução da internet, era o setor mais importante do mundo, as maiores empresas do mundo eram empresas de energia, né? Então, é um setor que está vivendo isso os 30 anos atrás, o setor que a internet viveu, o setor de comunicação viveu. Só adicionando o ponto do relatório, especificamente, e é claro, eu não vou fazer aqui só o papel do entrevistador, eu tô naturalmente por dentro dessa história toda, além dos 10 anos, dos próximos 12 meses. Né? É um guia daquilo que as empresas devem fazer, seguindo os stakeholders padrões do RIP, né, do Programa de Empreendedorismo, de Aceleração de Empreendedorismo Regional do MIT. Então, falar de governo, academia, startups, grandes empresas e investidores, como cada um deve se comportar, o que as pessoas que estão ali no evento, o que as empresas que estão ajudando a construir esse processo veem como as ações, os pontos práticos para os próximos 12 meses. 10 anos é muito tempo, claro, a gente vai tentar olhar lá para frente e tirar insights desse olhar, mas para guiar esses próximos passos, essa visão é fundamental. Só que ela não esgota o assunto. A gente precisa olhar para os próximos 12 meses para entender de forma prática como cada pedaço desse quebra-cabeça precisa se comportar. André, excelente esse seu ponto, porque ele puxa um gancho de uma outra coisa que também é inédita no Energy Summit, né? Te ajuda a responder em etapas, né? Porque não é só mais um summit. É a primeira vez que o MIT transforma o MIT RIP, que é um programa consagrado do MIT, fez 10 anos em 2023. É um programa que já rodou em mais de 80 regiões do mundo, ajudando a construir regiões empreendedoras, né? Como é a Kendall Square do próprio MIT, como é o Vale do Silício, que é super reconhecido, Hangzhou na China, né? Tel Aviv, lá em Israel também. Então, é a primeira vez que o programa, que é um programa de 2 anos no MIT, é transformado em evento. Então, quando a gente fala de discussão independente do tema, né? A gente está aqui tratando predominantemente de energia e sustentabilidade, mas independente do tema, quando você tem uns eventos, geralmente eles são focados em um stakeholder. Então, por exemplo, tem eventos de governo, por exemplo, o G20 vai discutir políticas públicas, vai discutir temas relacionados àquele ator, né, governo. Às vezes eventos corporativos, super comuns, né, como acho que a Rafa colocou. Eventos de startups, né, a gente vê um monte agora, né, uma profusão de eventos de startups. No Energy Summit a gente vai discutir as 5 pontas. E como essas pontas interagem, né? A metodologia do MIT RIP, né, que é o Regional Entrepreneurship Acceleration Program, é o programa de aceleração de regiões empreendedoras do MIT, ele é baseado nessas 5 pontas e não existe uma hierarquia clara entre elas. Então essas pontas têm que interagir, cada um fazer o seu papel, as universidades têm que gerar conhecimento de ponta e formar gente, o governo tem que fazer políticas públicas e regulações eficientes, as startups com as inovações, as grandes empresas, os grandes investimentos necessários nas áreas, os investidores apontarem as tendências. Então, todos esses atores vão estar no Energy Summit, tanto nas trilhas de conteúdo, quanto nas experiências de interação. Né? A gente fala que os eventos tradicionais, eles são bidirecionais, né? Tem alguém comprando e alguém vendendo. Né? Você vai no evento de carro, tem comprador do carro e vendedor do carro. A gente vai conectar 5 pontas diferentes, isso gera uma complexidade, mas também uma experiência muito grande. É o que o MIT tem feito nos últimos 2 anos em forma de programa e agora a gente está fazendo em forma de evento. Essa relação com o MIT, de fato, muda tudo. Diversos professores, masterclasses. Então, dá para ter aula com o professor do MIT no Rio de Janeiro. E essa estrutura de múltiplas formas de entregar o conteúdo,
dos múltiplos stakeholders, a discussão, a premiação, que a gente ainda vai falar, a relação com as startups, isso de fato faz ali um caldeirão e dali sairão decisões importantes, negócios, conexões, enfim, tem muita coisa interessante para acontecer nesse processo. Rafa, você estava falando do foco MTech, a diferença de ter um MTech com características específicas, de aprofundar num segmento. E aí eu quero te perguntar temas, o que isso significa na prática? Qual a diferença do MTech para o Energy Summit, para os outros 2 dias, desse primeiro dia para o restante do evento? De uma maneira geral, vou descrever aqui como um esquenta exclusivo. Então, assim, a gente vai pegar a nata da nata da nata, como eu disse, de decisores que vão se reunir para discutir algo mais focado em tecnologias, né? Porque o Hudson acabou de falar que o Energy Summit ele vai abrir esse leque dentro dessas pontas do RIP, vai falar de sociedade, vai falar de política, vai falar de economia. E o MTech está um pouco mais focado em tecnologias emergentes. Então a gente vai estar discutindo inteligência artificial, internet das coisas, computação espacial, realidade virtual. Tudo o que está sendo hoje colocado como algo que pode, muitas vezes, criar uma disrupção, inclusive, em termos de energia, vai estar sendo discutido no MTech. Então, ele cria um início de discussões que vão ser levadas por Energy Summit. Está todo mundo junto e misturado, mas eu descreveria assim. Uma outra coisa importante, André, já que vocês usaram muito a palavra prática, e isso é importante a gente deixar claro para quem está nos ouvindo, né? É muito MIT. Quando a gente ouve MIT, pode ser que passe a impressão de que é só teoria, é o pessoal que fica lá dentro de uma sala cheio de rabiscando. Não, tem muita teoria, mas tem muita prática, né? É um imperativo do MIT colocar essas questões todas em ação. Mens e manos, né, Rafa? Desculpa. Se eu procurar o logo do MIT, né, a principal, aquela lá de 1861, tá escrito lá as mentes e as mãos, as implicações práticas, a preocupação com a filosofia das coisas, mas também com a execução delas. André, um número que eu gosto, que mostra o quanto o MIT é capaz de fazer isso, eles fizeram um estudo em 2017 sobre as empresas filhas que nasceram do MIT. O número levantado foram 30 mil empresas filhas nascidas, e o faturamento agregado delas é 1,9 trilhão de dólares. É mais do que o PIB do Brasil. Então, o MIT é, sem dúvida, a instituição acadêmica que mais transforma conhecimento em negócio e riqueza. Então, eles são experts nisso, né? Estaria na frente do Brasil, né? Como economia, se as empresas nasceram do MIT fossem colocadas todas no mesmo lugar. Esse número é incrível. É impressionante. Pegando exatamente esse gancho, uma das trilhas do MTech será novos negócios. Então, eu falei aqui no início de uma coisa mais reativa, como é que você resolve um problema? Pode ser uma coisa que vai só ter impacto na tua empresa, mas será que não dá para criar um novo negócio, ou do zero, ou dentro da própria empresa? Será que não dá para fazer ali um braço, pegar um conceito de inovação aberta, trabalhar em conjunto com uma startup? Ou quem está indo pela primeira vez criar a sua startup e ter uma solução genial que vai mudar o mundo? Eu acho que essa trilha de modelos de negócios vai estar no MTech. Eu acho que é importantíssimo que a gente pense nisso para que a gente abra a cabeça e não fique só tentando resolver problemas pontuais. Olhar para esse futuro, olhar para novos negócios, pensar fora da caixa, de que forma eu posso conectar essas pontas e criar algo novo. É um dos conceitos que a gente vai estar trabalhando ali. Um outro que eu também destacaria, André, é a gente medir, a gente fala muito em ESG. Essa pegada de ambiental, pegando aqui mais na questão ambiental, sem o social e o de governança. Tem uma dificuldade, estou dando ideia aqui, já que eu estou falando de inovação. Tem uma dificuldade, aí o Hudson me corrija se estiver errado, que eu estou entrando mais na área dele. Mas eu sinto que as empresas, por exemplo, têm muita dificuldade em medir impacto mesmo ambiental, né? É difícil, cada vez mais a gente está numa sociedade complexa, com negócios complexos, com múltiplos fornecedores em várias escalas, dentro de uma globalização. Como é que você faz isso? Como é que eu consigo realmente, efetivamente, medir e depois provar ou executar algo para entrar nesse processo de redução de pegada de carbono? Então, a quantidade de problemas possíveis soluções negócios que estão na mesa é absurdo. E eu tenho certeza que no MTech a gente vai dar ideia para muita gente sair dali com alguma pulga atrás da orelha que pode se tornar um grande negócio. A parte pelas discussões,
parte pela teoria, que virá através desses professores, e parte pelos executivos que vão estar por lá também. Não só falando, mas também nas áreas de relacionamento. A indústria toda vai estar lá. É, de fato, o lugar para se estar, independentemente de você ser empreendedor, executivo, membro do governo, enfim. De fato, essa é uma preocupação que o MIT tem. O MIT é um co-realizador do evento, é um organizador do conteúdo, um parceiro de diversos aspectos do evento, e parte dessas provocações que eles nos fazem o tempo inteiro é pautada nisso. Parte de, e aí, quem vai estar lá? Como a gente vai garantir que os negócios vão acontecer? Como a gente vai garantir que vai ter espaço para as startups? Dito isso, Hudson, eu quero te perguntar isso. Como a gente vai garantir essa história toda? Me fala do prêmio. O que mais a gente pode esperar do Summit? Legal, André. Fazendo um gancho um pouco dessa parte mais prática, né? E aí tangibilizando, acho que o Rafa colocou bem aqui essa questão de não é só uma questão teórica, né? Obviamente vão ter vários professores do MIT, como Robert Armstrong, né, que durante 10 anos liderou o MIT Energy Initiative, que é a iniciativa do MIT que congrega todos os laboratórios, tudo que o MIT faz, né? O MIT, você sempre costuma dizer, né? O MIT, na verdade, não é uma federação, né? Não é uma instituição única. Ela realmente é muito diversa. Então, tinha essa iniciativa, né? O diretor, por 10 anos, já vai estar aqui com a gente, né? Olhando pela ótica do governo, a Sherry Martin, que foi a diretora da ARPA-I, né? A agência governamental americana que criou praticamente a base de todas as políticas de transição energética americanas no governo Obama, vai estar aqui com a gente também. Startups, né? Juntando com TI, o Nick Meyer, que tem a Provocative Science, que é uma startup que usa poder computacional ocioso, totalmente disruptivo, para fazer captura de carbono, né? Então congrega essa parte de TI. Então realmente são grandes nomes internacionais que vão estar com a gente, mas pela ótica brasileira, a gente vai ter a premiação, o Energy Summit Awards, que vai seguir também as 5 pontas, né? 4 das 5 pontas, né? O governo, nesse caso, atuaria como um articulador das outras pontas. Então vai ter 4 categorias, 4 vencedores da categoria Startups e Empreendedores, a categoria Corporações e Open Innovation, a categoria Pesquisa Acadêmica e a categoria Investidores e Deals feitas nessa área, olhando o que o Brasil tem feito de melhor, né? Eu acho que vale sempre destacar também que o Brasil é uma potência na transição energética. A gente sempre fala brincando que a gente pode escolher qualquer rota que a gente quiser. Se a gente quiser óleo e gás, descarbonizar o petróleo, a gente tem muito óleo e gás. Se a gente quiser solar, a gente tem solar para todo mundo. Biomassa, né? A potência do agronegócio que consegue transformar isso em energia. Vento, a gente tem praticamente qualquer fonte. Tem feito grandes investimentos. A nossa matriz energética é a matriz energética mais limpa, a segunda mais limpa do mundo, né? Para ser preciso, mas a número 1, que é a Noruega, tem uma população também da cidade do Rio de Janeiro, né? Então não conta, né? Um país com mais de 200 milhões de habitantes, com extensão continental com o Brasil, ter quase 90% da matriz elétrica renovável é algo realmente incrível. Então, eu acho que isso responde muito da pergunta por que o MIT fez esse evento aqui, né? Acho que também vale um pouco resgatar, né? Lá atrás, quando a gente ainda estava lutando para trazer esse evento aqui para o Brasil, a gente tinha alguns fatores e, sem dúvida, esse olhar, essa potência que o Brasil tem nessa área faz muita diferença, e a gente vai refletir isso de maneira geral, tanto no prêmio, né, que nessa primeira edição é muito focado nas startups, corporações, iniciativas brasileiras, mas, obviamente, com o olhar dos palestrantes internacionais de grande renome que vão estar aqui. Bom, vale reforçar aqui que o governo do estado do Rio de Janeiro e Petrobras foram aliados importantes nesse processo de convencer o MIT que nós poderíamos fazer o evento aqui no Brasil, que as coisas iam sair do chão, que eles podiam ficar tranquilos, que a qualidade MIT estaria assegurada, porque esses 2 parceiros foram os parceiros que entraram lá quando tudo era mato, não é verdade? E é importante deixar registrado o agradecimento à Petrobras e ao governo do estado do Rio. Rafa, me aprofundando um pouco mais nos temas do MTech, tem um ponto que sempre me chama a atenção, que é o de Technology Driven Business Model para as empresas de energia. As empresas de energia, e inclusive isso tem muito a ver com a dificuldade de empreender nesse segmento.
A gente está muito acostumado a ver empreendedores de software, a gente está muito acostumado a ver pesquisas de hard tech. E você tem lá o The Engine, que nasceu no próprio MIT, buscando desenvolver ou encontrar pesquisas que tenham o potencial de chegar no mercado. Mas você não vê normalmente o software ser base de receita para as empresas de energia. Com essa estrutura de geração e volume de dados, enfim, com o mundo da maneira que ele tem se configurado atualmente, algumas coisas podem acontecer nesse sentido. Como você enxerga o Brasil, os empreendedores, as oportunidades? De que maneira você acha que a gente pode tratar esse tema? Modelos de negócio para as empresas de energia ou para as empresas que nascem agora, mas que querem jogar a competição da transição energética, mas que ganhar dinheiro com modelos de negócio baseados em tecnologia? Eu acho que existe uma diferenciação. A gente pode trabalhar desde com empresas mais antigas, mais tradicionais, né, distribuidora. O que você faz sendo uma distribuidora de energia? Aparentemente parece que não dá para fazer nada. É um setor muito regulado, a gente tem que levar isso em consideração. Mas eu acho que está se abrindo uma consciência, André, que sim, dá para você agregar determinados valores, dá para você chegar mais perto do teu consumidor, do teu cliente e gerar, de repente, um valor adicional. Olha que eu não só distribuo, eu não só gero energia para você, eu também posso te ajudar a, sei lá, resolver o problema, instalar um painel solar e reduzir tua conta, para dar um exemplo simples aqui. Mas a gente tem também esse novo mundo de novas energias. Então, você tem um segundo passo, que eu diria assim, num futuro mais próximo. Tudo que está surgindo agora de um mundo eletrificado. Então, se a gente for pensar transporte, carro, veículo elétrico. Então, você tem um mundo ali em torno de veículo elétrico, bateria, e como você pode gerar serviços, inclusive. A gente pensa em bateria, talvez a pessoa, eu vou criar uma nova bateria que dê mais autonomia para o carro. Será que é isso que a gente está precisando agora? Será que a gente não está precisando mais ponto de carregamento? Ou será que eu não posso fazer um serviço em que o cara chega no posto e troca a bateria e não precisa nem recarregar e esperar? Você está gerando um serviço em cima do setor de energia sem efetivamente trabalhar com energia. Mas eu estou resolvendo a solução de um cliente. Isso é mercado e isso é dinheiro. E tem o futuro do futuro do futuro, que aí é aquela especulação, mas se a gente olhar no longo prazo, vocês estavam falando aqui do nosso relatório, do nosso olhar de 10 anos, né, tem realmente as tecnologias disruptivas. Será que a gente não pode usar inteligência artificial para pesquisar um novo tipo de relação química que vai gerar, sim, um novo combustível do futuro? Talvez. Será que eu não posso já colocar computação quântica para pesquisar algo também, um material que vai reduzir em 30% o atrito do avião no ar e vai também reduzir a pegada de carbono? Então, tem um mundo, isso sem falar nas novas, né, fusão nuclear, algumas antigas promessas que talvez a gente veja daqui a alguns anos e que resolvam realmente o problema da humanidade. Então, acho que tanto no velho prazo, que são essas mais tradicionais, no curto prazo, nesse mundo que está na nossa frente, né? A gente está falando aqui, por exemplo, para dar outro exemplo, computação espacial ou realidade virtual. Se realmente isso for uma tendência, a gente começar a ter mais dispositivos, eu estou dizendo que eu vou ter que ter mais baterias, mais formas de andar com esses equipamentos de maneira autônoma, ninguém quer ficar plugado na tomada. E a gente pode pensar também, só para complementar, fora da caixa. Então, se eu perguntar qual seria a melhor forma de você reduzir pegada de carbono com transporte, né, trabalho, você vai falar, eu vou criar um veículo, um trem mais eficiente, um metrô mais assado. Talvez não. Talvez se eu fizer um trabalho híbrido e colocar a pessoa em casa com os óculos de computação espacial, ela nem vai sair de casa, então ela não vai gerar uma pegada de carbono. Mas talvez ela possa consumir mais energia. São várias coisas que a gente fica pensando aqui o tempo inteiro, quem está analisando essas tecnologias de ponta, que existem oportunidades, se combinadas essas análises de curto, médio e longo prazo e se combinadas essas múltiplas tecnologias. Eu acho que a gente está num momento em que há essa confluência, é um grande choque, é uma onda de tecnologias que combinadas, eu estou aqui tentando especular um pouco, mas tenho certeza que as outras pessoas que trabalham especificamente com isso vão saber montar esse quebra-cabeça e alguma coisa boa sempre tem ali para sair. Fora dados, né? Quando a gente fala de
modelo de negócio baseado em tecnologia, uma empresa de distribuição de combustíveis, ela tem dados sobre o caminho nas cidades e, evidentemente, isso tem valor para outras empresas de logística e distribuição. Enfim, dá para pensar em joint ventures nesse sentido. Tem vários caminhos. Diga. Não, André, Rafa, só complementando, acho que é importante destacar que a mudança do setor de energia vai muito além do setor de energia, como o Rafa estava colocando bem aqui, né? A gente tem conversado e bastante, vão estar presentes lá, por exemplo, executivos do setor financeiro, né? Alguém tem que financiar isso, e a maneira de financiar o setor de energia é muito diferente do venture capital, né? Que você abre a startup com $100 mil. A gente fala, por exemplo, a Commonwealth Fusion Systems, que é uma startup do MIT, recebeu $2 bilhões de investimentos e está muito longe ainda de se tornar comercialmente viável, né? A Fervo, uma outra startup de Houston, que está trabalhando com energia geotérmica, né? Uma maneira de controlar, né, a energia gerada, recebeu quase $400 milhões e também ainda vai demorar uns 3, 4 anos para chegar no mercado. Ou seja, o seed capital da energia é muito diferente. Então, o setor financeiro vai ter que ser alterado. Mobilidade, acho que o Rafa bem colocou aqui, né? A gente está falando do veículo elétrico como algo mais óbvio e mais imediato, né? BYD, Tesla, como grandes montadoras, ultrapassando montadoras tradicionais e essas reagindo, mas também está falando dos EV-Tools, né? Que são os dronezões voadores que vão carregar pessoas, né? Podem mudar totalmente o sistema de transporte. A portaria dos prédios podem ser no teto a partir de agora, né? Não vai ter mais a portaria embaixo, se ir para o tempo dos Jetsons, né? Aqueles carros voadores. Então, outros setores, setor químico, materiais, vai ser profundamente alterado e vai gerar muitas inovações que vão viabilizar. A gente, no episódio passado até do nosso podcast de energia, falou muito sobre isso. Os materiais que vão mover a transição energética, né? A gente está falando desde dos mais óbvios, como os metais, né? Lítio é um problema, né, de mineração. As mineradoras vão ter que começar a olhar para isso. Será que tem lítio para abastecer uma revolução de carros elétricos em larga escala? Então, essa grande transformação do setor de energia, ela vai muito além do setor de energia propriamente dito. E essa discussão que a gente vai também trazer e levar para o Energy Summit. Hudson, o Gustavo Montesano, ex-presidente do BNDES e nosso colunista, uma vez me falou que ESG em país em desenvolvimento precisa ser endereçado ao contrário. Primeiro a gente fala de G, depois do S, depois do E. Primeiro as empresas precisam tratar de governança, depois que as coisas estiverem transparentes, claras, ela pode falar do social e aí sim pode pensar em environmental, algo maior efetivamente. Não necessariamente você não precisa fazer nada numa área sem finalizar a outra, mas essa tese me parece fazer bastante sentido. A gente ainda tem muitas questões aqui no Brasil de governança para, de repente, imaginar que agora vai todo mundo, uma empresa de qualquer tamanho, sair mudando o mundo, trabalhando para o meio ambiente e por aí vai. Como você vê essas práticas, a maturidade dessas práticas no Brasil? O que a gente tem de greenwashing? Essa é uma discussão que ela de fato gera valor para a empresa, para o acionista, ou ela é uma imposição? De que forma a gente vai conseguir criar um juízo de valor mais preciso sobre essa questão? Legal, André. Eu concordo com essa abordagem do ESG invertido, né? Também, e elas, de certa forma, estão endereçadas nos 4 Ds da transição energética, né? Quando você fala, por exemplo, de governança do sistema, né? de energia, de geração de energia, transmissão de energia, de digitalização, de descentralização, você está falando de governança, né? Ou seja, você, em vez de ter grandes unidades geradoras, você pode ter uma geração distribuída de maneira mais igual, o que remete ao outro D, que é o da democratização, que está totalmente ligado à parte social. Ou seja, a gente não pode excluir as pessoas, né? A gente não pode excluir as pessoas nesse movimento de transição energética, sejam no consumo, ou seja, tornar a energia muito cara e não torná-la acessível para a maior parte das pessoas, seja da própria capacitação, né? A gente vai precisar fazer um upskilling, reskilling em massa, né, de pessoas que trabalham hoje em determinadas indústrias. A gente já vê em outros setores acontecendo isso, né? Quando o setor tem uma grande transformação, tem cidades que tinham uma indústria líder, ela virou uma cidade de fantasma, se ela não se preocupar com isso. Então, essa preocupação do social, do acesso à energia e também da capacitação das pessoas colocarem. No ponto de vista ambiental, né, tem uma tese que eu sempre defendo,
que eu acredito muito, né? O T do MIT é de tecnologia. Eu acho que a tecnologia é um super habilitador dessas mudanças, né? Quando a gente falava do Triple Bottom Line, né, que é mais antigo do que o ESG, mas continua atual, né? A gente fala do ambiental, do social, mas também do econômico. Então, a gente tem grandes revoluções da transição energética silenciosas. Por exemplo, a lâmpada LED. Ela foi uma revolução em termos de eficiência energética. Hoje, o padrão, né, de iluminação são lâmpadas LED. Você vai numa loja de materiais de construção, em qualquer lugar, você vai achar um monte de lâmpada LED. Aumentou absurdamente a eficiência da iluminação através de lâmpada incandescente e ninguém falou nada. Ou seja, você deixou de consumir muita energia através disso. Por quê? Porque você conseguiu desenvolver uma tecnologia que, por causa da larga implementação e difusão, ela se tornou barata e acessível a todos. Então, eu acho que esse A de ambiental, né, depois do G e do S que você mencionou, ele pode ser viabilizado através da tecnologia. Eu acho que a gente tem muita coisa legal acontecendo em todos esses segmentos que a gente discutiu aqui hoje, que podem fazer com que o ambiental consiga vir junto com a governança e junto com o social. Eu acho que esse é um caminho, para mim, muito promissor. Rafa, uma das confirmadas, das pessoas confirmadas, é a Elizabeth Branson, CEO da MIT Technology Review Global. E ela vai falar sobre 10 Breakthrough Technologies. Vai trazer uma reflexão parecida, análoga com o que ela trouxe no SXSW, que ela levou para o SXSW, só que a gente vai discutir essas tecnologias também sob a perspectiva da energia. O que você espera da Elizabeth Branson por aqui? Eu acho que vai ser muito importante, André, porque quando a gente está falando dessas 10 tecnologias, está muito em linha do que a gente vem falando aqui, de cruzamentos de áreas que muitas vezes a gente não está pensando que podem se combinar. Esse é o primeiro ponto. Fazer um tipo de pensamento mais transversal. O segundo ponto, eu acho que casa com o que o Hudson estava falando, da gente pensar desse conceito Deep Tech. E aí eu puxo aqui não só a questão de dinheiro, de financiamento, mas de responsabilidade. Por quê? Existem movimentos que vão ser feitos no curto prazo. Uma startup pode criar um serviço aqui em 3 meses, criar um negócio legal. Ok. Mas a gente sabe que, diante desse problemão, para chamar a transição energética de um problemão, outras revoluções só vão ser feitas com muito tempo, com muito dinheiro, e tem que ter alguém com uma visão estratégica de longo prazo coordenando esse processo. Posso estar aqui incluindo também governo, grandes empresas, grandes corporações que têm dinheiro e responsabilidade e que, obviamente, vão querer ganhar dinheiro, mas assim, aí não estou nem falando de 3, 4, 5 anos, estou falando de 10, 20, 30 anos. Para pegar um dos exemplos das tecnologias que já foram destacadas pela MIT, a vacina mRNA mensageiro, a vacina da Covid. Não foi feita em um ano, não foi feita em 20 anos de pesquisa, né? Culminou ali, mas para que a gente chegue muitas vezes nessas revoluções, nós levaremos muitos anos. Então, eu acho importante, ela traz isso muito bem em algumas tecnologias, quem está cuidando dessa estratégia de longo prazo? Vou falar aqui político. Muitos políticos pensam de 4 em 4 anos, pensam numa reeleição de 8 anos. Mas se a gente for levar 30, 40, 50 anos para fazer realmente revoluções, alguém ou alguéns, a gente tem que ter líderes globais de vários setores da academia, da política, das empresas, da sociedade, para pensar nessa estratégia de longuíssimo prazo. Porque isso não vai acabar. Talvez a gente não esteja aqui quando algumas das revoluções dessas acontecerem. Então, eu acho que ela quando apresenta essas tecnologias, eu penso nisso. Falo, caramba, isso aqui é uma coisa que surgiu mais no curto prazo. Mas, caramba, olha como isso teve lá atrás, alguém começou essa revolução. Talvez a gente, com esses 2 eventos, esteja dando a nossa contribuição aqui para iniciar essa discussão de longuíssimo prazo. Bom, para a gente fechar, quero fazer a mesma pergunta para vocês dois, que é, daqui a um ano, quando a gente estiver falando do próximo Energy Summit, e se eu te perguntar qual foi o principal outcome, o que aconteceu na primeira edição que você achou mais legal? E aí vale tudo, o networking, as conexões, um negócio que foi gerado, o relatório que acabou
influenciando o setor, uma sessão, uma palestra, uma aula de um professor do MIT. Qual é a tua aposta? Daqui a um ano, quando eu te perguntar o que foi mais legal lá naquela primeira edição, que você está agora esperando para a segunda, qual vai ser a tua resposta? Bom, André, a minha resposta, emendando com o que o Rafa acabou de falar, eu acho que é o cenário das Deep Techs, né? A gente tem discutido nos últimos anos, inclusive no âmbito do RIP, o próprio MIT tem feito essa discussão. Foi publicado no ano passado um artigo que, para mim, vai virar um artigo seminal, já é um artigo seminal, chamado What's Deep Tech. Dois dos autores dele são professores do MIT que vão estar no Energy Summit, né? O Lars Froland, que também é membro do Conselho Europeu de Inovação, a Fiona Murray, que é reitora de Inovação e Inclusão do MIT, vão estar aqui discutindo. E esse é um problema não resolvido ainda, que a gente espera resolver nos debates do Energy Summit, como a gente financia isso de maneira sustentável. Como é que você consegue colocar, né? Acho que o Rafa colocou, parte governo, parte setor privado, né? O Lars bate muito nessa tecla de que o modelo do venture capital tradicional, que funciona para o digital, não funciona para as deep techs, para as tough techs, hard techs. Então, essa é uma pergunta não respondida que eu espero que seja respondida no Energy Summit e a gente possa falar assim, a maneira de começar a resolver esse problema surgiu no Energy Summit. Esse é o que eu espero ver no Energy Summit 2025 como grande contribuição. Muito bom. E você, Rafa? Eu vou ser ousado aqui. Eu acho que eu queria ver como se fosse uma manchete assim, daqui a um ano, né? O Rio de Janeiro se transformou na capital mundial da transição energética. Eu acho que, para ser ambicioso aqui, sabe, fazer algo como a gente teve ali, talvez na Eco 92. Eu acho que a gente está precisando trazer de novo essa concentração de pessoas que estão a fim de fazer, de mudar o mundo, com inteligência, com discussão. Acho que foi muito bem colocado aqui, essa coisa mais agnóstica. A gente não está aqui para determinar assim ou assado. Mas, assim, acho que dá para encontrar soluções. Todo mundo discutindo com o mesmo... um alinhamento de interesses. Eu acho que isso está faltando para o mundo. Países, empresas, todo mundo está... Cada um... É como se fosse cada um indo para uma direção, às vezes até tentando ir na mesma, mas não tem um alinhamento claro. E eu acho que, de certa forma, esses dois eventos vão organizar ou realinhar essas estratégias globais e sem dúvida nenhuma, o Brasil tem essa capacidade, tem potencial, e eu estou apostando aqui que nós seremos os líderes dessa transição. Muito bom. Bom, se você que nos viu ou ouviu ficou tão animado quanto eu, dá para comprar os ingressos, dá para se envolver nas redes do Energy Summit Global. Tem lá no nosso site, o energysummit.global. Dá para garantir a sua presença lá no evento, ter contato com a gente, com os professores que virão, com os executivos que estarão por lá e ajudar a fazer parte dessa transformação, ajudar a gente a construir as respostas das perguntas não respondidas e a escrever a manchete que vai tornar o Rio de Janeiro a capital mundial da transição energética. É isso, a gente segue por aqui nos canais da MIT Technology Review Brasil. A gente vai seguir falando de Energy Summit até o evento e, naturalmente, a gente vai falar depois do evento também sobre o que aconteceu por lá. A gente se encontra por aqui e segue falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.